Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um videocast do Colégio FAG. E hoje a gente trouxe a Prof. Dani, a Olá, Sofia, tudo bem? aluna do sexto ano, a Maria, aluna do primeiro ano, e a Prof. Ana Cláudia. Oi, tudo bem? E o tema do nosso videocast é sobre mostra de arte da Escola de Arte. Vamos começar perguntando o que é o ateliê aberto e o ateliê de pintura e desenho. Qual é a diferença entre eles? O ateliê aberto é bem diferente, né, do que a gente espera, comparado com o ateliê da pintura e desenho. No caso, eu sou professora do ateliê de pintura e desenho. Então, a gente trabalha as técnicas com diversos materiais. Aquarela, o giz pastel oleoso, o giz pastel seco, lápis, caneta, canetinha. Até mesmo trabalhando com o próprio lápis de escrever. Então, eu ensino várias formas e técnicas que trabalham com esses materiais em relação ao desenho em si. Então, por exemplo, eu coloco uma temática no dia. A gente vai trabalhar os animais aquáticos. Então, eu ensino alguns animais e daí eu deixo livre para elas criarem, desenvolver um ambiente onde que está esse animal, como que esse animal, será que ele é diferente? Será que esse mesmo animal vai estar parecido com o animal do amigo? Então o que pode ser? Será que vai estar com chapéu de bruxa? Então a gente tenta diversificar para eles terem essa experiência e proporcionar uma criatividade naquele momento, né? Então a gente pratica essa parte, aflora um pouquinho. É isso aí. E o ateliê aberto é para a imaginação aflorar, vamos dizer assim, né? Hoje, a tecnologia que nós temos hoje nesse mundo aí de IA, onde está tudo pronto, né? Está tudo pronto. Você pede ali, eles te mandam o desenho que você quer, da forma que você quer, né? E as crianças, elas estão nesse momento de começar a aprender a mexer no celular, a procurar coisas assim. E, às vezes, a criatividade vai ficando de fora. Às vezes, eles têm preguiça de pensar, né? Uhum. E o ateliê, ele proporciona, não só o aberto, mas também o ateliê de pintura e de desenho, traz essa questão de você pensar, mas será? Como será que eu vou fazer esse desenho? Será que vamos colocar, então... a prof falou um chapéu de bruxa. Então, como é um chapéu de bruxa? Né? Tentar fazer com que o cérebro vá trabalhando, né? Essa imaginação, a criatividade, para poder colocar no papel. Né? Às vezes a gente fica... até nós, né? Às vezes fica um pouco... meu Deus do céu, deixa eu pensar. Eu vou pedir para IA. Né? Porque a gente começa a se acomodar. Então, para que isso não aconteça com as crianças, né? As crianças que estão vindo para o ateliê, elas estão querendo saber como é, o que tem que fazer. Nós não temos tecnologia nenhuma lá, nós temos as nossas mãos, né? As mãos, os materiais. Lá a gente suja as mãos. No ateliê aberto, a gente faz trabalhos com argila, a gente faz trabalho com massinha, várias coisas, né? E usando a criatividade deles. E como que vocês lidam com as crianças ainda que não descobriram qual é o jeito certo de trabalhar com a criatividade? Olha só, a gente procura dar o pontapé inicial, né? Por exemplo, quando eu vou trabalhar com eles decopagem com tecido, eu explico o que é a decopagem, mostro para eles o que é, como que a gente faz a decopagem e tudo mais, né? E eles... captam a ideia e vão fazendo conforme a gente vai falando. Mas daí a criatividade vem aonde? Por exemplo, deixa eu explicar para que fique bem certinho, para que todo mundo entenda. Nós trabalhamos a decopagem em tecido numa latinha de salgadinho. Né? Essa latinha de salgadinho, a gente pintou essa lata, passou o tecido, fez essa decopagem. E a criatividade vem aonde? A decopagem está pronta, agora nós vamos decorar. E a partir daí... coloca-se na mesa todo tipo de material. Fita, adesivo, pedras, pedraria, né? E a partir disso eu falo, olha, agora a criatividade é de vocês. O que vocês gostariam de deixar bem linda essa lata? O que a gente pode fazer para deixar linda? E daí, a partir disso, eles começam, eu quero usar esse, eu quero usar esse. E começam a colar, e cada um faz do seu jeitinho. E aí que a gente vê a criatividade de cada um.
né? Porque até nesse momento, eles já estão mais relaxados, porque eles já conseguiram fazer aquilo que a gente propôs, né? Então, a criatividade é mais fácil. Agora, se eu chegar e falar, ó, vamos fazer isso aqui, cada um usa a sua criatividade, eles travam. Então, a nossa técnica é mostrar aquilo que vai ser feito, né? Como se faz, e a partir do momento que eles vão relaxando em fazer aquilo, a criatividade vai vindo, vai vindo. É assim que a gente trabalha. No ateliê de pintura e desenho funciona bem parecido, inclusive. Porque quando eu falo, ai, olha, essa é a base do que a gente vai fazer hoje, esse é o tema. Agora a gente vai para a parte ali de colocar onde que está esse personagem. Eles já travam. Tem muitos que falam, prof, mas eu não sei desenhar tal coisa. Eu falo do seu jeitinho. Ai, mas eu tenho medo. Eles têm muito receio de tentar fazer alguma coisa porque é tudo novo. Então, eu falo, é justamente para isso que nós estamos aqui. Eles então, têm receio, e têm receio, sim, por conta da tecnologia, onde é perfeito. Você pede para fazer um desenho, o desenho vem perfeito. Então, a criança pensa assim, não, eu não sei desenhar. Não tem como eu fazer, porque eu não vou saber fazer, né? Então, e o ateliê, né, aberto, quanto o ateliê de pintura e desenho, vem para isso, para mostrar que você sabe, é do seu jeito, né? É do seu jeito você vai conseguir criar. Até né? com pequenas formas, que nem a gente utiliza bastante as formas geométricas lá. Então, a gente fala a base está aqui. Então, a gente pode, por exemplo, um círculo. Não pode ser só um círculo. Olha só o que a gente consegue fazer. A gente consegue criar olhos, consegue colocar cogumelos. Pode ser diversas formas. Igual um rosto. Um rosto, vocês já pensam já no formato oval. Mas a gente pode utilizar um quadrado, por exemplo, para criar um rosto. Então, a gente gosta de trabalhar, brincar com isso também. Então, conforme a gente vai mostrando, eu que nem se fala, prof, mas eu quero tal coisa. Como que eu faço? Eu vou lá no quadro, mostro, dou umas dicas. Mas pode fazer de tal forma. Falo, dá, com certeza. E daí vão relaxando. A gente tenta proporcionar isso durante as aulas também, que deixa um momento mais para eles aproveitarem, para relaxar. Não precisa ser uma coisa cansativa também para eles. Mesmo porque eles fazem o ateliê aberto, as aulas, são após a aula regular, né? Então, ali, muitas crianças que estão vindo até de provas, né? Como no caso deles que são maiores, né? Então, tem prova, trabalho, né? Então, assim, é uma coisa bem... Tem um tempo, tem tudo programadinho, né? E chega ali, é um momento mesmo para eles fazerem a arte que eles querem, como eles querem, sabe? Então, é bem, bem interessante mesmo. Às vezes eu vou até comentar, hein? A Sofia tá de prova. Tenho até medo de falar que tá acabando a aula, porque elas não querem que acabe, não querem que acabe. Não é verdade, Sofia? Sim, é verdade. E como que funciona o planejamento e o estudo antes das aulas? Antes das aulas, eu gosto bastante de ver outros artistas, técnicas de outros artistas. Então, eles ajudam, assim, às vezes a gente, pode fazer de tal forma, dá para trabalhar dessa maneira, dá para a gente mostrar para eles, que é também uma forma de aprendizado, né, para nós. Porque, às vezes, a gente está tão ali no dia a dia, a gente faz isso, por exemplo, eu mexo com bastante outras atividades fora da escola de artes. Então, às vezes, a gente está tão focado, que, às vezes, a gente... É um momento para nós... Professoras também, a gente, esse é o nosso momento. Então, é uma forma da gente relaxar também, né? E ir atrás, procurar, pesquisar, está sendo ótimo, né? Até para mim, poder conhecer outras técnicas, poder ensinar, né? A gente vai atrás de cursos também. Então, é um aprendizado para nós, né? Então, a gente pensa, se tal aluno... Eu, pelo menos, ali, eu vejo uma forma de um desenho. Tá, mas se alguém tiver dúvida, como que vai ser a outra forma que eu posso explicar? Porque a gente tem que ver que o aluno pode aprender de diversas formas. A gente tem que procurar uma forma que ele compreenda também. Por exemplo, a Maria pode aprender de uma forma mais infantilizada. Eu tenho que explicar como que eu posso fazer isso. Por exemplo, eu tenho a turma da educação infantil. A metodologia é completamente diferente do fundamental, porque elas compreendem de uma forma diferente. Então, eu tenho que achar formas que elas possam compreender. Por exemplo,
Que nem eu estava ensinando as moradias para educação infantil. Como que pode ser uma moradia? Pode ser só aquela de um quadrado e o triângulo? Não. A gente pode, por exemplo, criar uma flor como se fosse a moradia, né? Como? Que moradia ele vai ser de quem? A gente pode criar esse personagem. Quem que é? Ah, e pode ser a Joaninha. Então, vamos fazer uma Joaninha ali perto dessa casinha. Então, a gente tem que tentar achar outras formas também que todos possam compreender, né? Então, dos maiores, a gente tenta já dar uma técnica um pouquinho mais específica, que nem a gente estava trabalhando a linha do horizonte, perspectiva, ponto de fuga. Então, a gente já tenta trabalhar um pouquinho mais, só que eu tento ver várias formas que todas possam compreender. Que mesmo que seja do fundamental, eu tenho alunas do primeiro ano, do terceiro, do segundo, do sexto, até do nono. Então, são faixas etárias completamente diferentes. A gente tem que tentar conduzir para todas chegarem no mesmo meio, né? Na mesma conclusão. Tipo, entendi como que é essa linha do horizonte. Então, é o principal, que ele compreenda o conceito da aula daí. Prof, você comentou que quando uma criança fica muito no celular, fica nesse uso de telas o tempo todo, dá uma quebrada no raciocínio da criança, né? Você tem alguma ideia de como que a criança pode se inspirar em algo, algum desenho, alguma pessoa, alguma série, às vezes, sair na rua, ver arte de rua, ver dança, tem algo que as crianças se inspiram? Olha, eu vou dizer para você assim, como hoje eles estão muito ligados mesmo nas telas, eu acho que o papel da família é fundamental, sabe? O papel da família em estar mostrando e explicando o que é a arte, entende? Porque aí, a arte não é só você fazer uma escultura, né? Fazer uma pintura. Isso não é só isso, arte. Então, assim, a nossa cidade de Cascavel, ela proporciona, por exemplo, festival de música, né? Onde é muito legal. Recital, né? Onde tem crianças tocando instrumentos, né? Mostrar isso, fazer um esforço para levá-los, mostrar o que é, né, a arte, que a arte não é só um mundinho pequeno. Nós temos até apresentação de música clássica em Cascavel, e é de graça, gente, é de graça, né? Então, nós temos concertos, 2, 3 concertos por ano. Então, assim, mostrar o que é isso também, sabe? Acho que o papel da família ali é muito importante. A família apresentar para a criança, sabe? E proporcionar para eles essa oportunidade de estar trabalhando com algo diferente, né? De estar ali mexendo com materiais diferentes. E isso que a FAG fez com que a gente pensasse na escola de artes justamente para isso, para resgatar essas crianças, para essas crianças terem a oportunidade de estar ali trabalhando, né, com vários tipos de materiais, né? E sem contar a amostra, né, desses materiais. Então, dessas artes que vão ser colocadas ali para o público, né? Então, fazer com que eles se sintam, assim, importantes, né? Então, a gente pensa em tudo, na verdade. Não só na escola, na escola de artes, para vir ali, mexer e pronto. Não. Mostrar que ele pode... a gente pode ter uma amostra do trabalho deles, onde pode vir a família para ver, sabe? Colocar bastante entusiasmo neles, né? E a importância de que eles podem fazer algo com as mãos. Sofia, você quer contar um pouquinho para a gente sobre as técnicas que você já aprendeu na escola de artes? Sim. Então, a gente já aprendeu muitas coisas, como, por exemplo, o grafite, rachura, aquarela, como usar giz oleoso, várias coisas divertidas e legais de se usar. Coisas que eu nem sabia que existiam, como giz oleoso. Eu aprendi e hoje em dia eu gosto muito. Essa é a sua favorita? Não, a minha favorita é a aquarela. E como que você aprendeu a pintar? Antes de eu começar a fazer aula de pintura na FAG, eu já fazia um pouco de aula de pintura em casa, com uma outra professora. Daí, as minhas amigas falaram, olha, legal, eu vou fazer aula de pintura. Eu falei, mãe, você pode deixar eu fazer também? Ela falou, claro, filha. Então, ela me colocou.
Tem algum desenho que você se inspira ou alguém que te inspira? Que desenhe? Geralmente eu assisto vídeos de desenho de uma youtuber. Daí eu gosto bastante dos vídeos dela e eu acho bem legal eu me inspiro um pouco. E você, Maria, qual que foi sua melhor técnica? O que você aprendeu nas aulas da Escola de Artes? Conta aí o que você fez lá com a Profiana. Não vai lembrar? Qual que é aquele que você mais gostou que você contou para mim? O cogumelo. De fazer o cogumelo. Nós estamos fazendo o quê? Um passarinho. Um passarinho, porque nós montamos um jardim. Né? Não é isso? Então, conta aí para aquela prof ali, o que você fez para esse jardim? A gente fez árvores. Árvores, que mais? Joaninhas. Joaninhas. E a joaninha você fez com o quê? Você pintou com lápis ou você pintou com tinta? O que você lembra? Tinta. Usamos tinta, né? E as flores foi pintada com tinta? Qual? As flores, aquelas que a gente montou. Com massinha. Com massinha, isso mesmo. E você gostou, Maria? Uhum. Você pode contar pra gente algum dos projetos que vocês já desenvolveram? Então, a gente desenvolveu agora para mostra o Jardim Encantado. Então, assim, eu conto para eles como se fosse uma história. Nós vamos montar um jardim encantado. Mas o que será que tem nesse jardim, Senhor? Aí eles começam, tem isso, tem aquilo. A primeira coisa que eles falaram é que, como era um jardim, tinha que ter árvore, tinha que ter flores, né? Então, a gente fez as árvores, por exemplo, a árvore que a gente fez, a gente usou galhos mesmo, né? Galho seco. E para fazer as florzinhas, a gente fez ipê florido. Então, para fazer as folhinhas coloridas e tudo mais, a gente usou crepom com cola. Porque daí a gente manuseou, sabe? Eles mexeram, tiveram que misturar, tiveram que pegar com a mão. Esse trabalho de pinça que eles trabalharam bastante para fazer. Então, a gente montou essa árvore. Aí foi 1 ou 2 aulas, depois a gente fez as joaninhas. As joaninhas a gente usou material reciclado para fazer, né? Usando pincel, pintura, com tinta e tudo mais. Depois a gente fez as abelhas, né? As abelhas a gente usou caixa de ovo, então a gente cortou, montou, eles pintaram, colocaram olhinhos, né? Os olhinhos, colaram as anteninhas, essas coisas. Então a gente fez tudo isso. Até uma casa de abelha a gente fez, né, Maria? Então, assim, como eles são menores, não tem como eu desenvolver o projeto para que eles façam inteiro. Então eu falo para eles assim: vamos fazer uma colmeia, né? Então, nós precisávamos fazer a colmeia de craft, né? Então, a gente teria que enrolar esse craft para poder fazer essa colmeia. Então, eles me ajudam e a gente vai fazendo e eles vão produzindo. Depois, eu só colo, né? Então, assim, eles sabem o que foi feito. Quando a Maria viu a casinha da abelha lá hoje, na exposição, eu falei, lembra, Maria, que vocês ajudaram a fazer? Sim, ela lembrou. Então, assim, todo esse projeto é feito com eles. Alguma finalização que eu tenho que colar com cola quente, por exemplo. Eu não posso deixar usar cola quente porque eles são menores. Então, alguma coisa de cola quente que precisa ser feita, eu finalizo ali. Mas 90% do que é feito para deixar na mostra é eles que fazem. E o projeto vai de qual idade até qual idade? Olha, o ateliê aberto, né, a turma que eu trabalho é com infantil, né, e também crianças do fundamental, geralmente do 1º ano, 2º ano ali. 3º ano eles já querem a Dani, eles não querem saber de mim, sabe? Eles já querem a Dani, já querem subir para poder desenhar e tudo mais. Então, mas a escola de artes é para todos os alunos, né, para que a gente possa, conforme vai entrando os alunos, a gente vai se adaptando e vai fazendo, né, dentro da idade deles, as técnicas desenvolvendo com eles. E quais são os projetos do ateliê de pintura e desenho? Pode contar um pouquinho pra gente? A idade também? Sim. Na 2ª e 4ª, eu tenho o ateliê de pintura e desenho focado na educação infantil.
E na terça e na quinta eu tenho do fundamental. Então, é do 1º ao 9º ano. Normalmente, desde o começo a gente vem trabalhando para conhecer os materiais, eu vim trazendo os meus mesmo para eles poderem conhecer qual que é o melhor que eles estão se adaptando, como que mexe. Então, da aquarela, por exemplo, igual a Sofia falou, conhecia, mas tinha um receio, né? E a aquarela é tão gostosa de trabalhar assim, então eu fui mostrando como que pega o lápis, por exemplo, como que a gente pode pintar, que forma que pega o lápis. Se eu pegar um pouquinho mais longe, eu deixo mais fraco. Isso aqui dá para utilizar. Então, a gente vai mostrando mais ou menos para eles como são as formas de trabalhar com aquele material. Então, o primeiro mês foi justamente para eles poderem conhecer. Até trouxe às vezes eu vejo assim, um material diferente. Isso daqui eu tenho certeza que não conhecem. Que nem eu trouxe lá do carvão. Eles não tinham nem ideia de como que fazia o desenho em carvão. Então, eu fui lá, mostrei, pintei. Eu faço junto com eles também, né? Mostro ali no cavalete como que faz, e eles tentam reproduzir, depois eles tentam fazer sozinhos. Então, o primeiro mês eu foquei justamente para eles poderem conhecer. Depois veio as temáticas, que nem eu comecei com o jardim também, trabalhei, por isso que eu mostrei como que é o desenho de flores, quais que são as flores. A gente trabalhou, por exemplo, criou 5 tipos de flor lá, eles escolheram 3 e daí pintaram de canetinha. Daí eles trouxeram as canetinhas de Bobbie Goods. Daí eu mostrei, por exemplo, como que faz a rachura, como que faz texturas diferentes. E o desenho em si, a gente é bem amplo, né? Então, a gente, por exemplo, eu fui lá no outro mês. Trabalhei sobre o mar, o oceano. Então, trouxe como que são os animais, como que pinta a água, quais que são os efeitos da água. Então, cada material é uma técnica diferente. Então, eu posso reproduzir o mar de outras formas. Então, eu tentei trabalhar principalmente isso. Então, atualmente, eu estou trabalhando bastante sobre o círculo cromático. Então, para elas sentirem como que é criar um círculo cromático do zero. Então, como que se misturam as cores. Então, eu tenho vários desafios. Por exemplo, a gente vai pintar. Tem várias telinhas ali ecológicas que eu fiz para elas, que a base é de papelão com TNT. Então, qual que foi o desafio? Usar somente as cores primárias, preto e branco. Então, todas as cores que tem, todas as telinhas foram criadas à base disso. Então, elas começaram a ter ciência. Quero verde. Tá, como que faz verde? Será que é só ali colocar branco? Não, para clarear a gente coloca amarelo, o azul, e quanto mais amarelo, mais claro ele fica. Eu quero um turquesa. Então, eu tento trabalhar esses desafios, ajuda elas a trabalharem mais ou menos como que é a mente, porque a gente não precisa, por exemplo, ter todas as tintas possíveis. A gente só tendo 5 tintas, a gente consegue fazer vários trabalhos, né? Então, isso é bem legal delas entenderem e compreenderem durante as aulas. E como que você lida com a questão de criatividade com os alunos da educação infantil e dos alunos do fundamental? O que diferenciam do outro? Do infantil, eu vejo assim que elas gostam de mais cores. Muitas cores, muitas cores. Elas gostam de coisas vibrantes, glitter. Se eu colocar glitter ali, uma tinta com glitter, elas já... Meu Deus, elas ficam fascinadas. Então, a gente até, igual a prof fala, a gente queria uma história, né? Então, por exemplo, eu tive uma temática ali que era criar um animal do zero. Mas era um animal com várias partes de outros animais. Então, eu fiz primeiro com elas, porque a criatividade delas é base da história, é um lúdico. Então, a gente vai, se eu, por exemplo, do jardim ali, mas aqui, qual que é a princesa? Será que a gente consegue lembrar quando a gente fala em jardim? É Branca de Neve. Então, vamos tentar fazer coisa. Então, a gente vai brincando com elas também. Porque, querendo ou não, a concentração ali, elas estão desenvolvendo agora. Que se eu comparar no começo do ano para agora, nossa, são completamente diferentes. Até no modo, eu às vezes até brinco. Na hora da gente pintar, por exemplo, em algum espaço, que nem as telinhas, eu falava, tá um pouco branco aí, né? Será que essa é a intenção? Você quer que seja essa parte branca? Ela fala, não. Então você tá com medo de pintar?
Então, a gente já vai fazendo uma forma mais brincalhona para poder Pra ir trazer. destravando, né? Isso, vai destravando. Vai E, destravando. nossa, elas melhoraram muito. Eu fico até orgulhosa. No fundamental já é de outra dinâmica, né? Então, eu mostro de outras formas, dou mais de uma opção. Por exemplo, eu trouxe lá um desafio que era pra gente fazer uma raia. E aí, elas tinham que criar... Só que essa raia, ela não teria exatamente as laterais desenhadas. A gente teria que criar um desenho dentro dessa raia. Para daí dar uma ilusão que é o Gestalt, né? Então, é uma ideia de fechamento. Então, a gente já trabalhou uma técnica e, ao mesmo tempo, textura. Então, a gente engloba bastante coisa. Delas, prof, mas a raia, mas o que eu vou desenhar? Eu falo, pode ser coração. Um coração. Mas será que é somente um coração? Será que a gente não consegue fazer tijolos? Será que a gente não consegue fazer flores? Eu já começo. Mas e se eu fazer tal coisa? Eu falei, e se essa coisa talvez fosse um dinossauro que daí caiu uma estrela no lado dele? Aí a gente começa. Elas começam. Prof, e se esse dinossauro também tivesse usando uma capa? E daí eu falei, então, vamos fazer isso? Então a gente começa trabalha uma ideia e vai aumentando essa ideia. Então quando vê, ela já criou o desenho, já fez várias coisas ali e já criou uma obra. Que é todo o desenho delas, é uma obra. E na opinião de vocês, como que esse projeto pode interferir no futuro dessas crianças? Eu sinto que elas podem ter mais liberdade de se expressar, porque eu falo para elas em sala, né? É uma forma da gente se expressar, tá? Que nem eu dei temas pra gente fazer as telinhas, tá? O que te deixa animado? O que te deixa feliz? Vamos desenhar o que te deixa feliz? E eu dei uma sugestão, por exemplo, olha, a Prof. Dani fez... Sempre mostro um exemplo. A Prof. Dani fica muito feliz quando eu vejo o nascer do sol no meio das montanhas. E vocês? O que deixa vocês felizes? Eu gosto de ver flores, prof. Eu gosto de um personagem. Então, vamos desenhar esse personagem. Então, a gente tenta trazer que elas possam... É uma maneira delas se expressarem. Que elas não ficam só naquele, tem que ser sempre perfeito. E até trabalhar as emoções também na hora do desenho. Errar tá tudo bem. Ninguém precisa saber que é um erro. A gente pode transformar esse erro em uma obra, por exemplo. Eu tive uma aluna que ela desenhou um pato sem querer. Eu falei, ela falou, tava muito frustrada. Eu falei, não, mas a gente pode fazer um fantasma. Por que a gente não pode fazer um pato fantasma? E aí, agora que tem um pato fantasma ali no meio. Então, assim, a gente vai trabalhando, assim, que não tem exatamente o certo, né? Então, é para elas trabalhar as emoções. E eu falo, gente, quando eu era da idade delas, eu não desenhava um terço do que elas estão desenhando. Então, assim, é uma forma de a gente mostrar que tá tudo bem. Né? E é isso. Desenho, a criatividade é isso. Cada um tem o seu. Não tem problema se errar. Porque só você vai estar sabendo. É seu desenho. Né? Sem contar que também eles vão perdendo medo, né? Sim. Porque depois eles vão estar crescendo, vão para o mercado de trabalho. Aí chega no mercado de trabalho e fala, meu Deus, se eu errar, meu Deus, então não vou conseguir, eu não vou fazer, né? Não vai ficar como tem que ser. Então, assim, isso já vai trabalhando para que eles cresçam com... Não, se errar, eu refaço. Eu tenho alguém para me instruir, para fazer, né? Então, assim, às vezes a gente pensa que não. Mas isso é um trabalho, assim... O trabalho da arte, ela faz com que a mente da pessoa vá trabalhando justamente para estar lá na frente e dar um resultado, né? Dar um resultado positivo lá na frente. Então, perde-se o medo de muita coisa. A criança que nunca desenhou, ou tem medo de desenhar, ou nunca teve a oportunidade de fazer algo com as mãos, quando for adulta, vai ter medo do mundo, né? Do que ela for enfrentar. Então, eu acredito que a arte ela vem muito para ajudar a pessoa a crescer como pessoa também. Até dar como que é? Ser mais curioso, né? Ter vontade de pesquisar, de procurar, ir atrás, explorar. Fazer diferente, né? Não, mas se não tá dando desse jeito, vou tentar desse, né? Outro, vai. Então, é isso mesmo. Sofia, o que você acha que você poderia mudar no seu próximo projeto? Que tem um agora e tem uma mostra no semestre que vem, certo? Certo. Eu acho que eu poderia mudar, talvez, as cores que eu uso para fazer pintura. Eu gosto de usar cores claras. Se eu tentasse usar cores escuras e vivas, eu
Eu não É um sei. desafio, né? É, um desafio. Porque eu geralmente uso cores claras, como tons pastéis, cinza, branco, esses tons assim. Você gosta de se desafiar enquanto você está desenhando? Desenhar algo que você nunca desenhou ou algo que você nunca viu, algo que você nunca se viu fazendo? Eu acho divertido. Por exemplo, eu nunca tinha desenhado uma raia. Ou também um tubarão que eu já desenhei. Eu não sabia. O tubarão eu desenhava um corpo todo estranho. Não sabia. Daí agora eu aprendi. E é muito divertido. E será que a gente vai usar mais materiais diferentes no próximo? Eu acho que sim. Vocês têm alguma ideia de futuros projetos para a escola de arte? A gente tem várias ideias. Você acha que a gente vai contar? Não, a gente tem sim. Inclusive, a gente senta para conversar, faz uma reunião, assim, nós, né, com a Proficile também, a gente senta e cada uma dá uma ideia. O que vocês acham? Inclusive, quando a gente está montando, igual hoje mesmo que a gente estava montando, começou a sair umas ideias ali. Nós nos encontramos as três em um momento, a gente já falou, pro próximo a gente vai fazer isso. Então, assim, tem várias ideias, lógico. Eu não vou falar o que aqui, porque pode ser que mude, né? Pode ser que a gente pense, não, mas a gente pode fazer um pouco diferente e tal, né? Mas em breve vocês vão saber. Só as crianças já vão estar sabendo. Daqui a uns tempos a gente já vai contar para as crianças o que eles vão estar trabalhando para poder a gente fazer a próxima mostra aí para vocês. Para encerrar, eu gostaria que vocês chamassem o público, as famílias, para vir visitar a mostra. Olha, gente, o que eu vou falar para vocês? Façam um esforço e venham. Venham ver, porque assim, tudo que é feito ali é feito pelas mãos das crianças. Em nenhum momento, igual, por exemplo, as crianças trabalharam com massinha, né? Nós trabalhamos com massinha de EVA, né? E eles fizeram as florzinhas do jardim e tal, e eles fizeram do jeito deles. Eu tenho criança na mesma turma com 3 anos e tenho crianças com 6 anos. Então, assim, umas é um pouquinho mais arredondinha. Outras, eles estão aprendendo. Em nenhum momento eu vou pegar e vou falar, não, tá errado, né? Ou vou ajudar. Ele vai fazer do jeitinho dele. Então, tá ali a mãozinha deles, a pintura deles, a colagem deles. Vale muito a pena vocês virem prestigiar. Porque eles são os artistas dessa semana, hein? Essa semana toda ali, a mostra está ali para vocês prestigiarem os nossos artistas. E eu faço mesmo, das palavras da Fabiana, as minhas, porque em nenhum momento, nem na educação infantil, eu coloquei a mão. A gente mostra ali como que faz, eu coloco num papel separado. Então, todos os desenhos que tá exposto foram as crianças que fizeram. Então, tá do jeitinho delas, elas queriam representar várias coisas, tem vários tipos diferentes, até as cores que foram usadas. Então, a gente tentou tomar todo esse cuidado para elas trabalhar com elas, no caso, né? Para se expressar, para ter essa criatividade, né? Então, elas viram a evolução delas. É uma forma também delas verem a evolução que tá tendo, né? Durante o que às vezes a gente pensa, mas só tô desenhando e tal coisa. Mas mudou tanto de um desenho para o outro, que elas sabem, né? Eu comento, coloca a data, vamos colocar nem que seja no cantinho, porque a gente pode, por exemplo, pegar esse desenho e refazer ele, tentar reproduzir ele depois, e a gente vê a evolução. Eu gosto muito de fazer isso com os meus desenhos, principalmente, que às vezes eu fico tão chateada, nem estou evoluindo. Então eu pego lá e refaço, né? Não, evolui sim, evolui. Então eu gostaria de chamar todos vocês, né? Vejam esses trabalhos que são incríveis, um melhor que o outro, todos lindos, maravilhosos, coloridos e do jeitinho delas, tá? Isso mesmo. E elas, né? Eles estão esperando todos, porque eles estão ansiosos, né? Para mostrar o trabalho que eles fizeram, como eles fizeram. É incrível. Eles estavam... hoje, foi as salas que foram visitar, né? Nossa, os artistas já falaram, aquele fui eu que fiz, eu fiz assim, eu fiz assado. Então, assim, eles estão bem ansiosos mesmo por essa visita. Então, a gente quer convidar vocês, né, para prestigiar os nossos artistas aí dessa semana.
que vieram bem preparados. Isso aí. Né, Maria? E é com esse convite que a gente encerra o videocast de hoje. Queria muito agradecer vocês por terem aceitado o convite. E obrigada a você que assistiu até aqui. Continuem ligados no canal FAG e no Instagram Colégio FAG. Obrigada e até a próxima.